Nobres amigos, tudo bem com vocês? O tema que eu vou falar a respeito sempre licitações públicas. E eu vou fazer uma breve introdução, uma análise, uma visão geral, melhor dizendo, para que você tenha uma certa noção sobre esse tema. É um tema que eu gosto muito de falar, eu tenho um livro publicado a respeito, está lá no site da Amazon, só você acessar no site da Amazon, os princípios das licitações públicas. E vai ter alguns temas importantes. Em breve eu também estarei lançando outro livro sobre licitações públicas, com estudos que eu fiz, baseando-se em algumas decisões dos tribunais de contas, do Tribunal de Contas da União e dos tribunais superiores. E agora eu vou falar uma breve introdução do que é a licitação pública, e fazendo uma breve base para você tanto estudar ou ter uma certa noção sobre este instituto do direito administrativo e sem sombra de dúvida pode lhe ajudar no concurso público, exame de ordem, ou mesmo para sua vida profissional, não é? E sua vida acadêmica. Eu estou aqui à disposição. Antes de eu iniciar o tema, não deixe de se inscrever no meu canal. Peço desculpas por algum erro, né, imprevisto que eu der durante ao tema, mas estou fazendo com o meu melhor, da minha melhor forma possível. Então vamos com a base introdutória. A licitação pública, para que, no caso, vamos deixar bem claro, para você ter uma noção e não esquecer mais, para que o poder público possa celebrar contratos, contratando, no caso, serviços, ou adquirindo produto, ou vendendo alguma coisa que é de interesse público, necessariamente precisa de uma licitação pública. Estas seriam as regras basilares. E isto, sem sombra de dúvidas, deve analisar conforme aos imperativos previstos na legislação. Então nós temos a legislação, a Constituição Federal fala sobre isso, e a Lei Federal 8666 de 93 também trata a respeito de um procedimento administrativo. E a finalidade principal da licitação é buscar a melhor proposta, estimulando-se a competitividade entre os potenciais contratados, a fim de atingir um negócio mais vantajoso para a administração pública. Quando estamos a falar de administração pública, vemos como aquele A maiúsculo, administração pública. O que significa dizer? Que esta administração pública engloba União, Estados, Distrito Federal e municípios, inclusive entidades autárquicas fundacionais. Isto é englobado aqueles prestadores de serviço, entidades públicas que estão assim consideradas como entes públicos provenientes da administração pública. Então, a fim de atingir um negócio mais vantajoso para a administração pública, visa promover a licitação, oferecendo iguais condições a todos que queiram contratar com a administração. Nesse caso, aplica-se o princípio da isonomia, da equidade, que faça com que a possibilidade de participação do certame licitatório de quaisquer interessados que preencham as condições estabelecidas e fixadas no instrumento convocatório. O que eu quero dizer? O edital é a lei entre as partes. Eu não sei se você já assistiu algum dos meus vídeos que eu trato a respeito disso, mas eu sempre homenageio o saudoso professor Eli Lopes Meireles, até o nome do Fórum da Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Inclusive tem o seu busto, para quem não é de São Paulo e deseja conhecer, tem o seu busto lá exposto, acredito, em mármore, assim que você entra dentro do fórum, lá dentro no hall de entrada do elevador. Ele dizia: a licitação é a lei entre as partes. Sendo lei entre as partes, deve-se aplicar as regras previamente previstas no instrumento convocatório, que é o edital. A licitação pública, ela tem as regras específicas.
são imperativos com base na supremacia do interesse público e na indisponibilidade perante terceiros. São duas estruturas basilares do direito administrativo. Sendo a supremacia deste interesse faz com que a administração tenha o total domínio daquilo que ela necessita, seja um produto ou um serviço a ser contratado, e consiga descer neste hall de hierarquia, trazendo isonomia, equidade entre os participantes. E assim necessita de um documento que se chama edital. A questão existencial da lei, no terceiro objetivo, seria a promoção do desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade, assim, estão relacionadas a questões ambientais, trazendo-se o desenvolvimento nacional da melhor forma. Um exemplo típico é a aquisição do poder público de papéis sulfite que não sejam biodegradáveis, ou sacolas biodegradáveis, né, papéis reciclados, algo que seja de favorecimento do desenvolvimento sustentável. Assim prevê o artigo 3º, que foi acrescido em 2010, essa questão relacionada à promoção do desenvolvimento sustentável. É interessante frisar esse ponto, né, que teve uma base recente. Então, vamos dizer, digamos assim, vai fazer 19 anos que está lá no artigo 3º da Lei 8666/93. Assim, a Lei Geral de Licitações trata-se da seguinte forma: a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, tratar iguais com os iguais na medida de suas desigualdades, tanto até, inclusive, vou pausar um pouco o que a legislação do artigo 3º da Lei Geral de Licitações prevê, é exatamente isto: tratar com igualdade as microempresas e empresas de pequeno porte. Elas têm certa vantagem acima das outras. Então, seria no tocante à participação, esta seria a aplicação prática, e que está lá na frente, na lei de licitação, que tratando a respeito disso. Então, a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública e a promoção do desenvolvimento nacional. E será processado e julgado em estrita conformidade aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, a probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e os objetivos dos que lhe são correlatos, os que são devidamente observados. Conceitos doutrinários. Segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, no seu livro de Direito Administrativo, ele trata que licitação é um certame que as entidades governamentais devem promover e no qual abrem disputa entre os interessados e com elas travam determinadas relações de conteúdo patrimonial para escolher a proposta mais vantajosa e as conveniências públicas. O saudoso professor Eli Lopes Meirelles, já citado aqui no vídeo, ele trata que é um procedimento administrativo, no qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. O professor do Rio de Janeiro, José dos Santos Carvalho Filho, ele diz também que é um procedimento administrativo, por meio do qual os entes da administração pública e entre aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos interessados. E os dois objetivos: a celebração do contrato ou a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico. Também Maria Silvia Zanella de Pietro, professora também de renome, também diz que se trata de um procedimento administrativo, no qual o ente público, no exercício da administração pública, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas pelo instrumento convocatório, entre aspas, licitação,
edital. E aí nós temos que observar que abre todos os interessados a mesma formulação do que os outros falam. Justem Filho, Marçal Justem Filho, professor do Paraná, diz que é um procedimento também administrativo. Então, com base no princípio da isonomia, disciplinado por lei por ato administrativo prévio. Ele faz essa questão de ato administrativo prévio. Obviamente, eu tenho que aplicar as regras previstas no edital para que os interessados, os particulares, possam participar da licitação, do certame. Então, a maioria da doutrina, a maior base da doutrina, Marçal Justem Filho, Zanella de Pietro, o saudoso Eli Lopes Meirelles e Celso Antônio Bandeira de Mello, falam na mesma língua. É um procedimento administrativo. Procedimento administrativo com observância do princípio da isonomia conduzido pelo órgão de competência específica para a atuação de determinado resultado. Entre nós, entendemos ser também um procedimento administrativo, nos quais a entidade governamental convoca os interessados em fornecer tanto bens ou mesmo serviços, para assim, como devendo locar também, alugar ou adquirir bens públicos, estabelecendo uma certa competição, um grau de competitividade, com um objetivo maior, uma finalidade principal, a celebração de um contrato, com quem oferecer a melhor vantagem, a melhor proposta para a administração pública. Diante desse momento, podemos entender por que eu entendo também ser um procedimento, devido à natureza do que a própria legislação se prevê, porque a licitação detém de uma sequência ordenada, de uma sequência de atos administrativos, e deste modo não pode-se dizer que a administração é um ato administrativo isolado. Também não é processo, porque não traz uma relação jurídica direta, somente posterior, na base no contrato. Por isso que existem, no próprio edital, para quem nunca pegou um edital, nunca leu um edital, você pode observar que o edital já vem ali o contrato pronto. Então, é este ponto que nós podemos observar. Por isso que nós dizemos que se trata de um procedimento administrativo. E eu concordo com isso. É um procedimento administrativo. Sendo procedimento administrativo, sustenta-se como tema afeto as questões relacionadas a isso. A obrigatoriedade pelos entes governamentais é um dever do Estado e não extensivo às empresas e pessoas privadas. Todas as entidades governamentais de qualquer poder devem assim assumir essa prerrogativa, essa funcionalidade da licitação como obrigatoriedade. E as exceções, a própria legislação assim prevê dessa natureza. Portanto, como instituições privadas mantidas com auxílio de verbas públicas também têm o dever de licitar. Eles têm a obrigação de licitar. É uma exigência ligada umbilicalmente ao princípio da impessoalidade, isonomia, moralidade e, sobretudo, indisponibilidade do interesse público. Então, a convocação dos interessados é aberta a todos, mediante a sua convocação, para celebrar o contrato com o Estado. E desde que se preenchidas as condições estabelecidas no edital e definidas, a participação do procedimento é sempre facultativa para o particular. Ou seja, ninguém é obrigado a deixar de fazer em virtude de lei. Mas, para a administração pública, a lei, ela deixa enquadrado todos os ditames legais e aí ela, conforme as disposições previstas no edital, que trata sobre alguns temas, algumas questões técnicas, irá posteriormente pautar relações de como
proceder em relação à contratação com o particular. Então, o particular deve observar todos os ditames previstos no edital. A convocação dos interessados, quem que queira concorrer, pode ser preenchido as condições, vai concorrer. Quem não preencher a condição, vai sair da licitação. Inclusive, cabe impugnação, que eu poderia também tratar, vai ser tratado um tema específico sobre a impugnação do edital. Promoção de competição, sem sombra de dúvidas, aduz como um princípio a isonomia, a competitividade, está visando a melhor proposta e a proposta mais vantajosa à administração pública, como um princípio básico. E por essa razão, não só pode ser exigido dos licitantes o preenchimento das condições estritamente vinculadas ao objeto a ser contratado, sob pena de reduzir a quantidade de seus participantes. Trata-se, em verdade, uma disputa, uma briga, uma guerra aí entre fatores econômicos. Tanto até que o pessoal não diz, já vi doutrina falando que não se trata de direito administrativo, mas que deveria estar vinculado ao direito financeiro, porque a finalidade principal são fatores econômicos da administração pública, visando com o objetivo de adquirir bens públicos, fornecer bens e serviços, como locar e adquirir bens públicos. Assim, é obrigatória a celebração de contratos referentes a diversos objetos. Assim, e desse ponto nós podemos observar que o objeto da licitação que se pretende contratar o fornecimento, por exemplo, de bens, prestação de serviço, locação de imóveis ou bens imóveis, imóveis privados, locação ou venda de imóveis públicos, a premiação de trabalho artístico, científico ou de alienação de determinado bem. Então, dessa forma, podemos observar. A questão do objetivo final, a finalidade da licitação pública é interessante denotar, que é a celebração contratual. E aí nós podemos dizer que é um contrato administrativo. O objetivo principal do procedimento da licitação é essa. Se você entender que passa todas as fases da licitação e não há o objeto final, a contratação, não há licitação. Então, portanto, então nós temos que observar esse ponto. O ato de contratação se aperfeiçoa com a assinatura do contrato. A partir do momento que as partes, a administração pública e o contratado assinam, os atos do contrato começam a passar a viger. Então, na medida que ocorre, após, por exemplo, a adjudicação, que é a fase final da licitação, há esse ponto importante. Sem assinatura do contrato, não há efeito algum. Mesmo que após a realização da licitação, a administração pública não é obrigada a celebrar o contrato, portanto. Que o vencedor do procedimento licitatório possui somente uma expectativa de direito. E a celebração do contrato não é um direito adquirido. Portanto, a administração pública tem o seu poder dever, pode fazer o que ela bem entender. Ela pode abrir uma licitação, mas não contrata ninguém. Há essas possibilidades, sim, previstas, inclusive, na lei de licitação. A questão final que nesse vídeo agora, para não ficar muito extenso, para você ficar mais antenado quanto à questão da licitação pública, quem oferecer a melhor proposta para a administração pública será contratado. Nem sempre o preço será mais baixo, inclusive deixar claro quanto a isso, para a decretação do vencedor da licitação. Cabe ao instrumento convocatório da licitação pré-estabelecer os critérios de definição da melhor proposta. E aí será observado conforme o tipo da licitação. Existem tipos. E aí o tipo da licitação será conforme a técnica empregada, o menor preço, técnica e preço, maior ou menor lance, maior ou menor oferta. Isso vai depender muito daquilo que nós vamos observar de acordo com o tipo da licitação.
e deixar claro que a natureza é definição de um regime jurídico aplicável, conforme deve-se observar, a natureza da licitação tem essas regras específicas e a competência para legislar sobre licitação pública é unicamente da União. Necessita de uma lei federal que estabelece o tipo de licitação. Então, vou dar uma leitura rápida, o que prevê o artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. Artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. Quem não tiver a Constituição em mãos, pode consultar o artigo 22, inciso 27 da Constituição, que estabelece: compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratos a todas as modalidades para administração pública direta, autárquica e fundacional da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios. No texto constitucional, ele trata como competência privativa para legislar sobre normas gerais sobre o tema. No entanto, trata-se que foi a doutrina, né, as lições dos professores que falam sobre esse tema, eles dizem que o artigo ele definiu como competência para legislar integralmente sobre os temas dos assuntos versados, mas nada impeça que um órgão, uma entidade específica trate algumas regras gerais de licitação, ou seja, a partir das regras gerais, estabelecer algumas regras posteriores às regras gerais. Então não haveria nenhuma interferência, desde que as regras novas não interfiram as regras gerais da licitação e das regras sotopostas ali na Constituição Federal. Então é esse ponto importante trilhar, que pode assim haver esta alteração. Fundamental, portanto, atentar-se que a competência para legislar sobre licitação é privativa da União. Se você for fazer um concurso público, exame de ordem, a concorrência da União é privativa, mas o que na doutrina é considerado como concorrência concorrencial, por conta de que o próprio artigo da Constituição Federal, artigo 22, inciso 27, ele trata a respeito de que os estados e os municípios podem legislar sobre a Constituição Federal, sobre as licitações e contratos administrativos. Então, até caiu isso em exame de ordem e em prova de exame de ordem, que isso é interessante já deixar destacado quanto a isso. E a norma infraconstitucional, sem sombra de dúvidas, é a Lei de Licitações. Nós temos também a Lei 10.520 de 2002, que tratou sobre o pregão, a modalidade do pregão. O Decreto-Lei 5.450 de 2005 tratou do procedimento adotado no pregão eletrônico, para compras de pregão eletrônico. E também existem vários dispositivos normativos que começam a considerar, abaixo da Constituição Federal, começou a estabelecer modalidades exclusivas, por exemplo, para a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para quem vai prestar concurso para este órgão. É interessante fazer a leitura da Lei 9.472 de 97. Nós tivemos também uma alteração na legislação, questão da regra de dispensa de licitação para celebração de contratos com as organizações sociais, qualificados no âmbito das respectivas esferas do governo. Aumentou ou dobrou o limite também na contratação direta por dispensa de licitação de obras e serviços. A questão de limite de valores, aumentou-se o limite de valor a partir de 2005. Em 2006, veio uma lei complementar 123 que definiu como critério de desempate desempate nas contratações, nas licitações da preferência para empresas, as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o artigo 144, parágrafo 1º, que trouxe essa regra de desempate. Entende-se que por empate,
aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% ao valor à proposta, deve ser a mais bem classificadas. Já no caso de modalidade de pregão, o intervalo de percentual é de 5%, ocorrendo o empate às microempresas ou empresas de pequeno porte, mais bem classificadas, deverá apresentar a proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame. Aí isso nós tivemos a Lei Complementar 123, depois tivemos o acréscimo do artigo 3º da Lei de Licitações, referente à preferência de produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, inclusive o desenvolvimento sustentável, a promoção do desenvolvimento sustentável. Em 2011, tivemos a Lei 12.462 de 2011, que tratou a respeito do regime diferenciado de contratação para obras de infraestrutura, apenas lá para eventos esportivos, tanto para 2014, para a Copa do Mundo, e Jogos Olímpicos de 2016. Então, é interessante observarmos que a lei federal ela teve várias observações. Isto é interessante colocarmos. E temos também pressupostos de licitação, critérios que devem ser observados. Por exemplo, pressupostos de licitação, lá conforme você vai pegar um concurso público, vai perguntar o que são pressupostos da licitação. Ela visa, conforme dito, a melhor proposta conforme o interesse público para a licitação. Somente pode ser licitada conforme 3 pressupostos fundamentais. O primeiro deles é o lógico, o segundo o jurídico e o terceiro, fator fático. O fator lógico são uma pluralidade, são diversas formas de objetos e ofertantes, sendo que se torna inviável a competição inerente ao procedimento licitatório. Então nós podemos observar que ausente o pressuposto lógico na pluralidade de ofertantes e de objeto, deve-se haver a contratação direta, sendo inexigível a licitação. Um exemplo típico, a Lei de Licitação estabelece no artigo 25, inciso 1º da Lei de Licitações, ela trata aquisição de materiais, equipamentos ou genéricos que possam ser fornecidos por produtos específicos. Então, trata a respeito desse ponto, pressuposto lógico. O pressuposto jurídico, mediante conveniência e oportunidade da licitação. Então, pertencente ao ato administrativo, conveniência e oportunidade de licitação. Há casos que a instauração da licitação não atenda ao interesse público, por exemplo, podendo promover a contratação direta. Um exemplo, adquirir bens no valor inferior a R$8.000, segundo o artigo 24, parágrafo 1º da Lei de Licitações. A questão de pressuposto fático é a exigência de comparecimento dos interessados em participar da licitação. Ausente do pressuposto fático, implica autorização para a contratação direta, dispensa de licitação embasada na licitação deserta. A previsão dessa hipótese de licitação deserta está prevista no artigo 24, inciso 5º da Lei 8666/93, que estabelece: é dispensável a licitação quando acudirem interessados à licitação anterior e a esta justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo à administração, mantidas nesse caso todas as condições pré-estabelecidas. Então nós temos esses pressupostos, resumindo, pressuposto fático, jurídico e o lógico. Questões relacionadas ao objeto da licitação, material do dever de licitar, conforme já dito, vamos repetir, a busca da melhor proposta. O objeto deve ser imediato, aquilo que a administração pública pretende contratar. O artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal de 88,
afirma que as obras e serviços públicos e as alienações serão contratadas mediante processo licitatório, processo de licitação pública. Na verdade, seria o procedimento, conforme já dito, mas o artigo 2º da Lei 8.666, ele trata também não só de compras, serviços e alienações, inclusive serviços de publicidade, alienações também, concessões, permissões e locações. É isso mesmo. Todos esses outros requisitos são acrescidos também na regra geral de licitações. A Lei Geral, Lei 8.666/93, artigo 2º, trata a respeito sobre esse tema. Portanto, é possível concluir a obrigatoriedade para licitações para compras de bens móveis e imóveis, contratação de serviços, inclusive de seguro e de publicidade, realização de obras, alienação de bens públicos e aqueles adquiridos judicialmente ou mediante dação em pagamento e permuta e investidura, outorga de serviço de concessão de serviço público e a expedição de permissão de serviço público. Então, quem são os entes que podem listar? Ou a extensão pessoal, né, do agente público que estão sujeitos a licitar. O Poder Legislativo, por exemplo, temos entidades ligadas às casas legislativas, como a Caixa de Assistência Parlamentar, a antiga autarquia federal vinculada ao Congresso Nacional. O Poder Judiciário, ele tem dever de listar. O Ministério Público, Tribunal de Contas dos Estados e da União, os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações públicas, agências reguladoras, agências executivas, associações públicas, consórcio público, fundações governamentais, empresas públicas, sociedades de economia mista e os fundos especiais. Não deixar de destacar que os fundos especiais são dotações orçamentárias ou de valores a serem bens destituídos de personalidade jurídica autônoma. Exemplo típico: Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. É um exemplo típico. O sistema de serviços S, né, SESC, Senai, por exemplo, e os conselhos de classe, né? No caso, nós temos o Cresce, temos, poderia dizer, a OAB, né? Poderíamos dizer também os conselho de medicina, de odontologia, e assim vai. Então, temos todos esses entes que devem ser prestados. E esqueci até de mencionar, o sistema S são os serviços sociais, instituições privadas sem fins lucrativos ligados ao sistema sindical. Então já falei, acho que até mencionei, o SESC, o SESI e o SENAI são destinados como entidades paraestatais, compondo o chamado sistema S. Então, só para você ter uma noção quanto a essa obrigatoriedade do regramento do sistema licitatório. Por fim, terminando aqui esse vídeo, é importante destacar, eu falei da OAB, a OAB teve o MADIM 3026 de 2006, que estabeleceu que o Supremo Tribunal Federal rejeitou a natureza autárquica da OAB. Então ela não está sujeita aos ditames previstos na administração pública direta e indireta, ou seja, não é obrigada a listar. Por conta disso, é interessante colocar esse ponto, que se caso cair no seu concurso ou exame de ordem, você já está observado que a OAB é uma entidade sui generis, não é uma entidade, não é um conselho de classe, o que em regra não seria seria apenas o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, que é o CREA, que eles são entidades autárquicas, profissionais, e têm o dever também de listar. Por fim, vamos ver se eu esqueci mais alguma coisa. Entidades que não têm dever de listar, é importante você mencionar, deixar claro aqui. As empresas privadas não são obrigadas a listar.
Concessionárias de serviço público e permissionárias, nem tanto. Organizações sociais, exceto para a contratação de utilização direta de verbas provenientes de repasses voluntários. As OCIPs também não são obrigadas a listar, sendo excepcionalmente para a contratação e utilização direta de verbas públicas, de repasses voluntários da União. Aí, por fim, a OAB também não é obrigada a listar. Então, finalizo o vídeo aqui. Viu que as entidades que podem listar. Então, para quem que é empresário, é um ótimo caminho, uma ótima oportunidade para você participar de licitação. Todo instante, todos os dias temos editais abertos, só basta você olhar no Google. Só aí você tem que precisar seguramente de uma assessoria jurídica para quem está começando, para evitar qualquer tipo de estresse. Eu finalizo por aqui o vídeo e qualquer dúvida, crítica ou sugestão estarei à disposição. Espero que vocês tenham gostado desse apanhado geral sobre a regra de licitação e não deixe de se inscrever no meu canal. Forte abraço e até a próxima.